E já conhecia Sergipe. Então eu achava uma cidade muito boa, acolhedora. Eu gostava muito de cidade plana, né? E uma capital com ar de interior, né? Então, se eu for recomeçar em Aracaju, aí veio eu e meus filhos. E nós recomeçamos aqui do zero. Totalmente do zero. Lá, antes do divórcio, tinha tudo. Um bom salário, tudo que você possa imaginar. Casa, carro, moto, jet ski, piscina, etc. E ficou tudo para trás. Tudo ficou para trás. Só cheguei com o que eu mais amava. Amém, que eram seus filhos. Então vamos lá. Fala, minhas bênçãos. Que honra. Estamos de volta ao nosso Papo de Bênção. Um podcast projetado, criado debaixo da ministração do nosso Deus maravilhoso, para que através desse podcast você seja conectado com histórias de homens, mulheres, pessoas reais, que viveram vários processos de luta, de sofrimento, de batalha, mas que superaram e se tornaram referentes no segmento de atuação. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial, Laércio Rodrigues. Ele é marketing olfativo. E a gente vai entender como ele se tornou essa pessoa, como foi a trajetória de vida dele, como ele entendeu que o olfato, a perfumaria conseguiria mudar a vida das pessoas. Mas antes de começar tudo isso, tenha calma. Nós vamos fazer algo que é muito importante, que vocês sabem e conhecem, que faz parte do grande crescimento do Papo de Bênção, que é orar a Deus, pedir que Ele venha nos ministrar, nos abençoar, para que você que está em casa seja verdadeiramente transformado por aquilo que vai ser conversado, dialogado e colocado sobre essa mesa. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais uma entrevista, por mais um ambiente que o Senhor tem nos colocado, que o Senhor visite cada casa, cada pessoa que for conectado com esse podcast, que essa pessoa venha ser transformada, que toda escassez seja transformada em abundância, que toda dor seja transformada em alegria, que tenha ousadia para tomar novas decisões e viver o melhor que o Senhor tem para todos nós nessa terra. Nos dá sabedoria, nos dá paciência e nos conduz no caminho da verdade e da justiça. Que o Senhor venha nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Amém. Laércio Rodrigues, uma honra, uma satisfação. Igualmente. Tê-lo aqui no nosso podcast. Prazer é todo meu. Eu acredito que, através da sua história de vida, muita gente será transformada. As pessoas podem até estar passando por um momento difícil, afinal, todos nós estamos passando por momentos difíceis. Sim, verdade. Independente do nosso poder aquisitivo, independente da nossa influência, os problemas vão chegar para todos. É verdade. Então eu queria que você, meu amigo, se apresentasse, falasse um pouco sobre você, e aí a gente vamos conversar de forma natural, porque eu sempre acredito que esse podcast é sobre a verdade. A verdade. E a verdade é quem transforma, é que liberta, é que faz as pessoas se identificar. Verdade, verdade. Tu fica à vontade, meu amigo. Bom, meu nome é Laércio Rodrigues, né? Sou perfumista, sou natural da Bahia, da cidade chamada Paulo Afonso, na Bahia. Né? Meus pais também são baianos. E eu descobri Sergipe já na adolescência, quando eu vinha passar as férias aqui. E vou contar um pouco da minha história até chegar a Sergipe, né? Então eu tive uma infância lá em Paulo Afonso, uma infância que hoje eu acho que não existe mais nessa geração, né? Que era brincar, correr, subir nas árvores, pegar frutas, tomar banho de rio. Então assim, as amizades, não tinha hoje essa maldade, os perigos que existem hoje, né? Então a minha infância foi uma infância assim, muito feliz, né? Financeiramente foi difícil, mas em termos de criação foi muito boa, né? Eu tive uma educação muito boa, severa pela parte do meu avô, né? Perdi meu pai aos 6 anos de idade, meu pai biológico, né? Que foi uma pessoa que veio esse dom para a venda, né? Na parte da venda foi através do meu pai, que ele era crediarista, né? E com o meu pai e minha mãe a gente rodou alguns estados, porque ele tinha uma empresa de crediária, e a gente sempre viajando, eu via aquele movimento e aquilo foi me despertando, né? E, bom, ele faleceu em 82 e aí nós perdemos tudo, né? Aí vem a minha história, o primeiro recomeço, né? A criança que tinha tudo, que era tratada como um príncipe, já não tinha mais nada.
Então, o seu processo de amadurecimento como homem, ele começa já na infância. Já na infância. Né? Então, de um menino que tinha tudo, transbordo, do nada ver a escassez chegar. Sim. Eu tinha tudo, tinha eu e meu irmão, eu era o mais velho, tinha 6 anos, meu irmão tinha 2 na época. Meu pai saía para trabalhar e ele, infelizmente, saiu para trabalhar, fazer cobrança, e ele foi assaltado e veio a óbito, né? Então tudo desmorona. Uma criança de 6 anos. E aí como é que você, como mais velho da casa agora, como criança também, porque você sabe que por mais que a situação tivesse difícil, você era uma criança, né? Sim. Ali você tem uma mentalidade de criança, então como é que você reage a isso e como você começa a se posicionar tão novo em relação a essa dor que você sofreu? Então, como eu te falei, nós tínhamos tudo. Tinha uma qualidade de vida muito boa, né? Condição financeira muito boa. E de repente, com o falecimento do meu pai biológico, as coisas cessaram, né? E aí nós fomos morar com nossos avós, né? Na época, em né? Paulo Afonso mesmo. Paulo Afonso mesmo. E aí, na casa da minha avó, tinha assim, vários tios. Minha avó tem 18 filhos, cara. Então, imagine chegar mais 2 crianças e a minha mãe lá dentro, né? Então, assim, no início foi até bom. Foi legal. A recepção foi maravilhosa, né? Mas com o tempo, você sabe, né? Criança corre para lá, corre para cá, quebra uma coisa do tio, alguma coisa. E aí a gente já começou a levar os primeiros carões, né? As primeiras reclamações, aquelas coisas. Mas assim, a convivência era muito boa. Meus tios eram meus heróis, né? Na verdade, os meus tios eram uma referência para mim, porque eles eram esportistas. Eu acho que você talvez até tenha ouvido falar que ele foi goleiro do Sergipe. Então eles eram referências pra gente. Então eles também ficavam sendo o meu pai, né? Meu pai e do meu irmão. E eles não deixavam que a gente fizesse as coisas erradas, porque a gente morava próximo ao rio e tal. E eles ficavam, você pega você ali e tal. Então, beleza. Com o passar do tempo, as coisas foram apertando mais. O que minha mãe tinha de reserva do meu pai acabou. Então a minha mãe é a minha grande heroína. Ela é tudo para mim, a coisa que eu mais amo na minha vida é a minha mãe, o meu grande exemplo, minha professora, o meu amor. E minha mãe teve que, de madame, ela foi vender lanche em porta de escola. Cachorro-quente, suco, pipoca. E aí, como eu era o mais rebelde, né, assim, serelepe, aí ela me levava, né. Aí eu chegava, acompanhava ela na porta do colégio e ficava vendendo. E ela ficava oferecendo as coisas e eu observando aquilo, né. Vendia lanche, vendia bolo, vendia broinho, vendia tudo. Depois, quando ela largava do colégio, ela ia vender produtos de cosméticos, né. Facinal, é uma marca que eu nem sei se existe mais. Ela vendia esses produtos, eles tinha perfume, tinha maquiagem, e eu via minha mãe, eu ficava encantado com ela fazendo as demonstrações, fazendo apresentações, vendendo, conversando com as pessoas, e aquilo foi uma inspiração para mim. Aquilo ali foi que despertou, e eu achava lindo aquela arte que ela praticava, né? E principalmente quando ela exibia aquele mostruário com as coisas de perfumaria, com os batons, com as bases, os perfumes. Então ela era um meio de sobrevivência, né? Então assim, minha mãe foi uma grande heroína, uma grande guerreira, nunca teve vergonha de nada para criar os 2 filhos, né? Então ela te apresenta a perfumaria, né? Indiretamente, eu acho que ela nem sabe disso, ela tá sabendo agora. Então ela faz você ter o primeiro clique de que ali seria algo de transformação da sua vida. Isso eu já tinha uns 12 anos, né? Mas até você chegar a esse Rodrigues que você é hoje, o Laércio Rodrigues, eu acredito que tem uma grande história, né? Aí eu quero falar dos momentos difíceis, já do critério de adolescência até o período adulto, porque eu acho que acredito que é o momento mais turbulento do homem, da mulher. Sim. É o momento onde você precisa tomar decisões, é o momento onde você erra e vem as consequências, é o momento que você para e diz, caramba, eu tomei a decisão errada. Então eu queria que você contasse um pouco da sua história, porque você não se tornou Laércio Rodrigues do nada. Eu acredito que tem algo muito forte por detrás de tudo isso, né? A perfumaria, ela carrega a essência de um homem. Verdade. O cheiro não é só um cheiro, carrega os mínimos detalhes comportamentais, uma história. Então acredito que hoje, onde você chegou com a perfumaria, não trata só apenas do cheiro, mas de um caráter que você conduz aí em relação à sua empresa. Então eu queria que você falasse um pouco da sua história, da adolescência, a fase adulta ali, alguns contextos turbulentos e como você venceu.
Então, após isso, 12 anos, né, fui trabalhar no G Barbosa, lá em Paulo Afonso, logo que inaugurou. Eu tinha 15 anos já, né, e tal. E aí eu comecei a ganhar meu primeiro dinheirinho, todo orgulhoso, né. Minha mãe continuou trabalhando, eu estava no G Barbosa, trabalhando no G Barbosa, era empacotador, falo isso com orgulho. E daí eu comecei a ganhar meu primeiro dinheirinho, né, e começou a aparecer as amizades. Eu já na adolescência, né, já era um pouco serelepe, né, que é um pouco rebelde. E gostava de banho de rio, sair escondido, essas coisas todas que faz parte da adolescência, né? E assim, eu comecei a me aproximar de pessoas erradas, né? Que não condiziam com o ambiente familiar que eu vivia, né? Assim, da educação dos meus tios, principalmente do meu avô, que é minha diretriz, sempre foi minha referência, o meu farol foi o meu avô, José Rodrigues, um homem íntegro, correto, certo? Um homem sim, não. E ele foi minha inspiração, assim, em termos de caráter, né? Mas na época eu, assim, andei meio que perdido, assim, nas amizades, meu amigo, e eu dei um pouquinho de trabalho. Assim, a minha mãe, né, e tal, meus avós, meus tios, que às vezes não sabiam onde eu estava, mas eu tava, assim, com os amigos que não eram muito legais. Mas vamos lá, os amigos, ele é uma realidade que tem poder de influência, né? Tem. Mas eu queria que você fosse mais a profundo, as consequências, o que mudou na sua vida diante dessas amizades, porque assim, o que é que acontece? Eu já fui independente químico, né? Então, pela amizade, eu usei meu primeiro entorpecente, né? E nós, quando tá muito jovem, a gente sabe, porque nosso pai e nossa mãe crescem nos ensinando as consequências do álcool, da bebida, da droga, das más amizades. Só que o nosso desejo de se enfrentar em uma certa comunidade faz com que a gente se auto-sabote, dizendo assim, não, eu vou estar lá, mas eu não vou usar. Verdade. Eu vou estar lá, mas eu não vou fazer. Eu vou estar lá porque eu gosto dessa pessoa. Você acaba querendo ser aceito pela turma, né? Aquela turma jovem, você acha bonito aquilo, e as coisas acabam sendo apresentadas a você, entendeu? Então, assim, eu na época embarquei nisso, não tinha estrutura emocional nenhuma, porque foi uma época bem difícil da minha vida, né? Tanto minha como do meu irmão e da minha mãe, a gente estava sem norte e tal. E acabei me envolvendo com essas pessoas e usei entorpecentes uma parte da minha vida, mas foi muito curta, mas foi intensa, né? E daí já veio o segundo recomeço, após uma overdose que eu tive, né? A primeira vez que eu tô falando isso, acho que minha mãe não sabe, meu irmão, ninguém sabe. Eu tô falando aqui em primeira mão para você. Eu tive uma overdose, né, e acordei no hospital. Isso já foi no Rio Grande do Sul, né? E aí meu pai estava do meu lado, o meu padrasto, né? Meu padrasto estava do meu lado e o médico já tinha passado as informações para ele e falou assim: meu filho, onde foi que nós erramos? Onde foi que nós erramos? Cara, essa palavra foi pior do que uma pesa, meu irmão. A partir daquele dia, eu não toquei mais em nada na minha vida. Nada. Ali acabou. Entendeu? Então, ali já foi o segundo recomeço da minha vida. Então, a partir daquele momento, comecei a me dedicar aos estudos, a fazer cursos, a ser um ser humano melhor. E porque aquilo atingiu o meu coração. Aquilo foi uma flechada. Né? Comecei a frequentar já a igreja com meus pais. Minha mãe era um diácono, meu pai também era da igreja, era diácono. Comecei a acompanhar eles, né? E a minha conversão na época foi uma coisa linda, belíssima. Eu vi assim, era todos os anjos ali na porta da igreja e aquela briga espiritual porque eu estava me convertendo. E aquilo ali foi uma nova trajetória na minha vida, meu irmão. Como você está falando aí, é por isso que eu costumo dizer para as pessoas: cada pessoa, ela tem um gatilho de transformação. Eu fui através da clínica de recuperação. Laércio foi através de uma exortação. Verdade. Você pode ser através de um conselho. Outras pessoas podem ser através de uma perca. Mas o objetivo, o propósito de Deus é que nós venhamos ser transformados. Verdade. Então, muitas vezes a gente imagina que a nossa conversão, a nossa mudança está baseada nos testemunhos de outras pessoas. Não. Laércio carrega a própria experiência dele. O contexto
ele pode ser diferente, mas o final é um só. É verdade. Testemunho de vitória. Testemunho de vitória. E eu tive tudo assim para enveredar por outro lado, né? Mas Deus foi muito misericordioso comigo, ele tinha planos na minha vida e graças a Deus eu segui firme e aí já é uma parte da história. Boa. Então assim, passou por esse momento jovem, turbulência, indecisão, uso de droga, e aí você agora caminha para a fase adulta agora, convertido ao Evangelho de Jesus, mas a gente sabe que quanto mais você conhece, maiores são os problemas. Mais cobrado, né? Mais cobrado. As distrações, elas são maiores. Verdade. Né? A gente sabe que é cristão, que tudo se torna diferente. Então eu queria saber o momento mais difícil, mesmo você sendo cristão, que você, diante da sua visão humana, você viu que estava tudo difícil, que você olhou para você e disse, será que eu estou no caminho certo? Porque existe esse momento, e a gente como cristão, Sim. Não é só como cristão, pessoal, não quero aqui rotular, tá bom? Esse podcast, ele tem um centro de tudo que é Deus, mas aqui não existe nenhum enigma religioso, tá bom? Aqui não existe nada para fechar sua mente. Aqui é a verdade, é a transparência, para que através desse podcast você venha a ser transformado. Verdade. Tá bom? Então a gente tá falando isso aqui dentro do contexto da realidade. E cada um tem um meio de transformação. Isso, né? cada um tem o seu meio de transformação. Então, a gente, quando tá nesse processo aí de conhecer Jesus, de buscar, a gente já se firmou. Sim. As responsabilidades aumentam, as dificuldades. Então, eu queria saber que você falasse um pouco sobre alguma fase que você passou muito difícil, né? Rapaz, uma fase difícil, já ali convertido, né, na igreja, eu comecei assim, realmente a me dedicar. Tudo que eu faço, eu tenho foco, hiperfoco. Ou eu sou bom naquilo, ou eu nem vou. Eu nem tento. Eu tenho que ser bom no que eu faço. Para fazer meio termo, eu não faço. Seja em qualquer área da minha vida. Ou tudo ou nada. Certo? Então, assim, eu comecei a estudar teologia, comecei a frequentar as igrejas, os cursos que tinha, comecei a ministrar nas igrejas. O pastor, o apóstolo na época, ele me confiou pregar em algumas igrejas que fazia parte da igreja dele. A esposa dele também acreditou muito em mim, me deu a oportunidade. E aí, assim, eu estava... como você, uma bênção, rapaz, uma bênção mesmo. A gente fazia trabalho nos hospitais, de fazer orações para os enfermos, aquela coisa toda que você conhece que as igrejas fazem assim com os enfermos, visitando os hospitais, né? Aquelas pessoas mais vulneráveis que estão ali, às vezes no seu último momento, pelo menos tem uma oportunidade de aceitar Jesus, né? Então eu fiz esse trabalho também, né, de evangelização, e no meio disso tudo me veio em 2016 uma fase horrível da minha vida, que foi o meu divórcio, né? O meu divórcio foi uma coisa que impactou de uma forma tremenda, não só a minha vida, mas como a dos meus filhos também, que eu amo meus filhos, João Gabriel, Maria Eduarda e Melissa, né? E ali, rapaz, o mundo desabou, sabe? Porque você vê assim a fragmentação da sua família, do convívio, né, com seus filhos. Todo dia você retorna para casa, tá ali com seus filhos, e tudo aquilo foi quebrado assim de uma hora para outra. E sofreu assim, todo mundo sofreu, eu, meus filhos, principalmente meus filhos, né? Então eu sentia muita falta deles, cara. De estar com meus filhos, porque eu acho que eu nasci para ser perfumista e para ser pai. Amém. Entendeu? Então, assim, o que eu mais sentia falta não era em si da esposa, mas era dos meus filhos, da convivência com meus filhos, porque, cara, eu amo meus filhos. Amém. Faço tudo por eles. E assim, meu filho já de pronto já veio morar comigo, e aí depois em seguida veio a menina, né? E eu digo assim, nesse momento já veio assim o meu recomeço, o terceiro recomeço, né? O meu filho, o João Gabriel, ele me salvou, cara. Ele salvou a minha vida, meu filho. E eu tenho essa dívida, sabe, com ele até o fim da minha vida. João Gabriel é um cara muito especial, meu filho mais velho, né? Ele é formado em veterinária e está fazendo psicologia na UNIT. E Jesus, primeiramente,
e meu filho, né? Ele salvou a minha vida no momento que ele ficou comigo, me ajudou, me amparou. Uma criança de apenas 13 anos, né? Conversava comigo e estava sempre do meu lado no momento que mais precisei. Então, o meu filho me salvou. Foi o meu terceiro recomeço. Laércio, ele falou algo muito importante, que a cultura do mundo, né? Isso é uma realidade. Quem foi casado, quem é solteiro, quer se casar, vai pegar esse movimento cultural de que, se eu separar, a vida segue. Eu fui criado sem pai, tô aí, tô vivendo. Mas na realidade é bem diferente. É bem diferente. As marcas que são implantadas dentro da alma, dentro da mente de uma criança, de um filho, sem o pai e a mãe, é muito grande. Principalmente quando envolve filhos. Quando envolve filho. Quando é só o casal, beleza, você segue o seu caminho, eu sigo o meu. Mas quando envolve filhos, é complicado. É complicado porque o filho ama a mãe, ama o pai. Então ali tá os dois maiores exemplos de liderança. E cada um de um lado e a criança fica, né? E aí, enfim, muda todo o contexto de que o seu filho poderia ter uma evolução muito mais rápida. Sim. Ele pode até evoluir, mas ele vai passar por muitos mais problemas. Sim, né? sim. A mentalidade de ter que passar um tempo com o pai, não ver a mãe, enfim, né? Ver várias situações que desgastam a mente de uma criança. Sim. Né? E através disso, Benson, foi através desse fato que eu vim parar em Sergipe. Né? E aí você chega em Aracaju. O terceiro recomeço. Minha vida sempre foi recomeço. Né? Fases e fases. E daí eu já conhecia Sergipe, né? De passar férias, fazer pesquisas, né? Já na área de perfumaria e tal. E já conhecia Sergipe. Então eu achava uma cidade muito boa, acolhedora. Eu gostava muito de cidade plana, né? E uma capital com ar de interior, né? Então, se eu for recomeçar em Aracaju, aí veio eu e meus filhos. E nós recomeçamos aqui do zero. Totalmente do zero. Lá, antes do divórcio, tinha tudo. Um bom salário, tudo que você possa imaginar. Casa, carro, moto, jet ski, piscina, etc. E ficou tudo para trás. Tudo ficou para trás. Só cheguei com o que eu mais amava. Amém, que eram seus filhos. Então vamos lá. E hoje a sua principal marca é recomeçar, né? Recomeço. Então, e aqui foi o meu recomeço. Em Aracaju. Assim, eu já, para trás, já atuava na área de perfumaria, né? Eu trabalhei com algumas empresas, prestando serviço para grandes empresas tipo Natura, Boticário, empresas terceirizadas que prestavam serviço para ele nisso, né? Depois de rodar, né? E agora vamos falar um pouco mais sobre a questão. Porque hoje você tem um público, né? E esse público é um público mais seletivo, é um público que entende que a perfumaria e o cheiro faz parte de um alto padrão, faz parte de um impacto para seus clientes que chegam na loja, gera uma marca, né? Cheiro é marca, é gatilho, a pessoa chegar e onde chegar lembrar de você. Poxa, lembrei de Laércio por causa desse cheiro. Hoje eu carrego a marca de John através do cheiro. Eu entro dentro da 30, aquele cheiro me faz lembrar dele. Então, eu carrego o cheiro como marca, como essência. E aí é onde você, recomeçando, filhos, né? Porque a gente sabe que existe a necessidade de prover, a necessidade de criar, a necessidade de liderar. Também tem a mentalidade de que, poxa, poderia estar aqui e não está. Poxa, eu estava vivendo algo melhor e do nada tenho que recomeçar. Então a sua mente estava um turbilhão. Sim, exatamente isso, cara. Turbilhão de decisão. Chegar em Aracaju com 2 filhos. Meu pai tinha acabado de sofrer 2 AVCs, certo? No meio de tudo isso. Né? Minha mãe sozinha, já idosa, por cuidar do meu pai. Eu digo, vem pra cá também. E nesse turbilhão... Não, isso foi tudo de uma vez só. E aí, como você decide iniciar na perfumaria, mesmo tudo isso acontecendo? Recomeçar. Então, eu já tinha experiência já com perfumaria de anos lá na Bahia, né? Em Manaus, que eu morei em Manaus, morei em Fortaleza, morei no Rio Grande do Sul. Tudo isso prestando serviço. Tudo isso prestando serviço na perfumaria. Na perfumaria, né? Eu morei no meio da floresta amazônica.
numa fazenda lá de pau rosa, que é a principal substância, o princípio ativo do Chanel número 5, que é o perfume mais famoso do mundo, né? Então, morei um pouco lá na floresta. Então aqui, vê esse turbilhão, né, cara? Aqui em Aracaju, com o pai, com AVC, minha mãe idosa, meus 2 filhos, e uma cidade que eu não conhecia ninguém, e agora, meu irmão? Então eu tinha que fazer alguma coisa, irmão. Eu tinha que recomeçar. Ó, esse aqui vai ser o meu recomeço e vai ser o recomeço final. Amém. Entendeu? Porque aqui eu vou fincar raízes, minha vida muda, minha história muda aqui em Aracaju e aqui em Sergipe. É o estado, é a cidade que eu quero para me viver até o resto da minha vida. E é aqui que eu vou fazer a minha história. Porque conhecimento eu tenho. Certo? Então eu comecei a minha empresa aqui, rapaz. Eu comecei a minha empresa aqui fazendo home spray. Na época, eu não me preocupava com estética, com embalagem, com rótulo, com tampa, com nada. Eu tinha que sobreviver, meu irmão. Eu tinha que recomeçar do zero. Eu tinha 2 filhos, tinha um pai com AVC, minha mãe idosa aqui comigo. Então eu fiz com embalagens assim, cara, até rústicas, né? Mas o produto era top. O produto em si era top. O rótulo nem tanto, a embalagem nem tanto. Mas o conteúdo era excelente. Não ficava a desejar para marca nenhuma. E aí você fazia visitas? Nada. Eu saía aí, cara, até de bermuda, meu irmão. Bermudas, sandália, Kenner. É recomeço, cara. Amém. E comecei nas lojas. E dá aquela vergonha, porque você já teve tudo, cara. Já teve tudo, já foi um cara renomado, já trabalhou em empresas grandes e tal, e começar do zero, pô, pelo menos aqui ninguém me conhece, eu vou lá, meu irmão. Eu tenho que começar e eu não tô nem aí, meu. Eu tenho que sobreviver, e daqui a pouco eu tô de volta. E aí foi. Eu coloquei uns home sprays no carro, 3 home sprays, eu lembro hoje. 3 home sprays, cheguei em uma loja, lá na Jabutiana. Eu não me recordo bem, esqueci o nome dela agora, mas eu sei o nome da loja, chamava-se meu Deus, Dona Rica. Se ela estiver assistindo agora, ela vai saber dessa história. Essa pessoa, eu esqueço o nome dela, depois eu vou marcar lá nos meus Instagram, sei lá. Mas ela foi determinante na existência da nossa empresa hoje. Porque eu cheguei lá com material rústico, bati na porta dela, ela me acolheu super bem. E ela já comprava de uma empresa grande do shopping. Já tinha tempo que ela trabalhava com esse mesmo cheiro. E eu falei para ela sobre marketing olfativo, falei sobre notas olfativas, blends olfativos, falei sobre fixação, projeção, coisa que ela nunca ouviu falar. Amém. Ela nunca ouviu falar. Ela comprava, mas nenhum vendedor não falava sobre isso. O que era específico para aquele ambiente, tipo de cliente, faixa etária, público-alvo, não falava. Então, ela ficou encantada e pediu para uma demonstração. Eu dei umas borrifadas lá, ela ficou encantada. E ela comprou. Mesmo feio, o meu rótulo, Benção, sabe aqueles papel lipstick que você coloca no computador para marcar? Era aquilo, só o nome da fragrância. Fragrância X, e eu colava ali. E ela me comprou, passou a me comprar. A cada 15 dias essa mulher me comprava. Se ela tivesse assim dito, não, eu não quero, talvez isso tivesse me desmotivado, me desanimado, certo? Talvez, não sei se eu teria conseguido ir à frente. Mas aquela compra, a primeira compra que ela fez, cara, aquilo me motivou, ó, aqui. Digo, cara, deu certo, eu vou dominar isso aqui, meu. Eu vou conquistar. Eu vou atacar, eu vou pra cima. E foi o que eu fiz. Aquilo me motivou, meu irmão. Aí eu já parti ali pra feira do artesanato, na orla. Passei, eu batendo na porta, oferecendo. E aí foi. Cheguei na 13 de julho. Ah, não vá não, porque lá é um público mais elitizado, seu rótulo, você não conhece ninguém, lá é diferente, é difícil de entrar. Cara, eu preciso, não é que eu queira ir ou não queira ir, é porque eu preciso ir. E eu tenho produto para isso, eu tenho expertise para isso, em termos de produto. Eu vou. Entrei na primeira loja, entrei na segunda, terceira, fui. Aí veio aquele network, né? Quem usava gostava, já me indicava.
E aí a gente espalhou. Hoje a gente está em 98% da 3 de julho. Hoje nós estamos no Shopping Jardins, logo logo estaremos no Shopping Rio Mar. Estamos nas melhores empresas de Sergipe hoje, nas grandes empresas clínicas, né? Escritório de advocacia, Atalaia, etc. Então o nosso público hoje é um público mais selecionado. E eu atendo todo mundo, todas as classes sociais. Eu tenho produto para todos. Mas assim, devido à diversidade de fragrâncias que a gente tem, coisas que eram muito repetitivas, né? Você vai comprar de uma empresa, é sempre aquele mesmo cheiro, não tem diversificação. Então, como eu trazia coisas novas, aquilo encantava. E eu não deixo a coisa cair na mesmice. Eu sempre procuro estar construindo fragrâncias novas. Então, vamos trazer alguns temas, né, para a gente trazer o entendimento das pessoas. Eu tenho uma surpresa para você, desculpa te interromper. Amém. Eu queria pegar você de surpresa. Eu fiz um produto que é de autoria minha, né? Amém. E eu quero te presentear. Você não viu isso, né? Amém. Isso aqui você pode usar. Foi baseado assim no que eu pude conhecer através de pesquisa, olhando você, suas atitudes, com quem você andava, como se vestia, o lugar que frequentava, a sua pele. Eu tenho certeza que provavelmente cai muito bem. Você gostaria que você Amém. desse uma provada aí e falasse. Você falando, eu entendo o que você quer dizer. Assim. Pode falar palavras, pode. Olha, não faça isso. Pronto, tá vendo, pessoal? Você entendeu? Você que tá em casa e comprar o seu perfume, aprenda com o especialista. E como é que eu certo? A 10 centímetros da pele, você pode. 10 centímetros, mas isso aqui. Isso. Pode borrifar à vontade, irmão. Pode borrifar à vontade, isso. Jamais você esfrega, porque aí você está queimando etapas do perfume. Perfume são 3 etapas: nota de saída, nota de coração e nota de escopo. Pessoal, você entendeu, né? Não quebra a etapa do seu cheiro. Quando você faz isso, você acelera o processo. As notas de saída vão embora, então você perde a projeção. Boa. Nossa, cara, que delícia, viu? Surpresa? Varão, usa só um momento especial, olha. Presente aqui do meu amigo Laércio Rodrigues. Mas Laércio, trouxe sem rótulo para não fazer propaganda. Amém. Não, mas tem que falar do produto, tem que falar. Tá aí. Fique à vontade, você está em casa. Aqui é um lugar que o que fez você vir até aqui foi os seus resultados, a sua transformação e o homem que você se tornou. A empresa é uma consequência daquilo que Laércio. Então pode trazer, todo mundo está aqui de portas abertas para falar do seu produto e serviço, porque produto e serviço é uma consequência de uma história. Verdade. Nada mais. Então vamos voltar um pouquinho. Bora! Porque a gente precisa ensinar as pessoas através do seu contexto de vida. O senhor falou que iniciou com essa pessoa, a dona Rica. Sim. Né? E você, para mim, me ensinou algo muito importante. Que você pode ter tudo hoje e amanhã você não pode ter nada. Mas você teve algo, que foi a capacidade técnica e a capacidade de ousadia para ir até lá. Porque muitas vezes, todo esse momento de abundância que a gente viveu, a gente foi adquirindo experiências que muitas vezes a gente não valorizava. Verdade. E é no momento da escassez que você desenvolve sua melhor técnica. Ou seja, é aí que surge o verdadeiro Laércio Rodrigues. Verdade. É quando você diz, agora eu vou pegar minha técnica, as melhores essências, os cheiros que eu jamais criei e vou impactar a vida das pessoas. Então você que está em casa, que estava bem ontem e que não está hoje, talvez esteja desempregado, esteja passando por um momento difícil, pegue todo aquilo que você tinha na abundância, que você não fazia daquilo melhor e transforme em resultado. Olha o que o seu Laércio fez. Ele não quis saber, estava de bermuda. Não. Olha, o que eu falo. Vou falar de empresário agora. O jovem, ou até mesmo você de 40 anos. Meu terceiro recomeço foi com 45 anos, irmão. Eu vou pegar um jovem, vamos falar de um jovem. Vamos falar de você que tem 50 anos aí, você que tem 50 anos, 40, 45. E você tem um sonho, você tem um projeto. Vá à luta, irmão. Vá à luta. Não espere o rótulo perfeito, não espere a garrafa perfeita, não espere a roupa perfeita, não espere, vá, se jogue, vá embora. Porque quanto mais tempo você não ir, é tempo perdido no seu negócio. Ô, Laércio, eu guardo algo muito poderoso na minha vida.
Que é que eu tinha a imagem na minha mente de que eu precisava criar uma autoimagem para crescer, e não é assim. Quem é grande já foi pequeno. Sim. Então, quando você está no recomeço, quem é empresário que olha para você, ele lembra de quem ele era. Então, no meu início da minha assistência, eu tinha vergonha de postar eu na minha bancadinha, porque eu imaginava que aquilo ia o quê? Afastar os clientes, porque eu estava começando. Só que hoje, no meu entendimento, como pessoa, como empresário, como cara que tem acessado outras mentes, a gente entende que pessoas se conectam com todo mundo que tem um recomeço bonito. É verdade. História de vida, né, irmão? Entendeu? É. Tipo, Dona Rica até se identificou porque você era um grande profissional. Sim. Mas quando ela vê um jovem, um cara que bate na porta dela, que aparentemente no perfil, né, estético, não, mas quando ele abre a boca, ele tem técnica, e quando ele mostra o cheiro, é de impacto, foi isso que fez você virar o jogo. É verdade. Então, você que tá em casa aí, levante sua cabeça. Laércio tá aqui, ó. Hoje ele é referência. Hoje eu sentei com algumas pessoas e ele não precisou falar sobre ele. Alguém falou sobre ele. Então, continue. Tá com pouco, tá com uma marmitinha, tá com uma quentinha. Não espere. Comece. Comece. O negócio é comece. Dê o primeiro passo. A mudança, toda mudança, ela começa do quê? No começo. Do primeiro passo. Do primeiro passo. Amém. Do primeiro passo, meu irmão. Você dá o primeiro passo, você pode ir pra China, pra Lua, pra Rússia, pra onde você quiser. Amém. Mas o importante é dar o primeiro passo. Ô, meu amigo Laércio, hoje, se você fosse dar um conselho para essa nova geração, quais seriam esses 3 conselhos diante de tudo que você passou? Não é porque hoje a gente só vê de mídia, a gente só vê falar de dinheiro fácil, a gente só vê falar de trabalhar pouco e ganhar mais, a gente vê falar sente na frente do computador e você vai ganhar milhões. Eu não estou tirando a credibilidade, que eu sei que isso acontece, mas para isso acontecer existe todo um tempo, todo um amadurecimento, uma série de pessoas envolvidas para que isso chegue. Sim. Não é assim? Sim. Então, dentro do seu contexto de vida, trazendo também a mentalidade moderna, que o senhor se tornou um homem moderno, né? Um empreendedor moderno, um empreendedor que se comunica com pessoas de alto padrão, um cara que se posiciona muito bem, mas trazendo o seu contexto passado com a modernidade. 3 conselhos para essa geração. Eu acho que eu vou dar um conselho assim, já seria, juntando tudo, daria os 3. Amém. Mas eu falaria para os jovens. Se eu olho para cá. Então eu falaria para o jovem: honrar pai e mãe. Se existem pessoas que te amam de verdade na vida, é seu pai, sua mãe, tá? Seus avós e irmãos. Hoje em dia, os jovens mal dão a benção ao pai, ouve o pai. Muitos acham que sabem tudo com 20 anos, com 25 anos, já é expert, já tô na faculdade, eu sei de tudo. Só que assim, esquecem que os seus pais já estão lá, sei lá, 50, 40, 60 anos. Olha a bagagem que ele vem. Olha o que ele já passou na vida. Então, esse jovem tem situações que ele nunca passou ainda e acha que já sabe. E o pai que já vivenciou aquilo, passou pelas dificuldades, passou pelas tentações do mundo, caiu em alguma delas e aprendeu com aquilo, né? Ele aprendeu vivenciando e passa o conselho para o filho. Eu falo sobre tudo, cara, sobre estudos, posicionamento, sobre ideologia, sobre drogas, comportamento, estudo, tudo. Escuta teu pai, escuta tua mãe, escuta teus avós. São essas pessoas que te amam de verdade, entende? E passou pelas situações bem mais complicadas ao longo da vida e tem tudo isso para te dar de mão beijada, de forma compacta. E você não querer absorver esse conhecimento seria um grande erro. Poderoso as palavras de Laércio. Nossa, até eu fiquei bem impactado, né? Honra teu pai e a tua mãe para que seus dias sejam prolongados sobre a face da terra. Sobre a face da terra. Isso é uma palavra que muda, porque por mais que... Porque o pai e a mãe, eles se tornam um dos maiores confrontadores do crescimento, né? Sim. Porque ele vai confrontar tudo aquilo que a sua mente diz que é correto.
Então, por isso que existe tanto conflito entre pai e mãe, porque quando a Bíblia fala honra, ela não fala honra quando o seu pai diz o que você quer. Não. Honrar a todo tempo. Na presença e na ausência. Na ausência. Mas, tipo, graças a Deus eu sou orgulhoso, um pai orgulhoso. Tenho orgulho dos meus filhos. Mas, assim, claro que tem uns momentos que dão um pouquinho de trabalho, mas a gente chega junto, né, da melhor forma possível, para tentar corrigir, né, com o cajado, o varão ali. Mas tem que ser. Laércio, você se tornou uma referência, você carrega esse nome Recomeço, né? Isso. Só que para recomeçar, você precisa de mentalidade. Né? Sim, sim. E eu preciso que você diga 3 dicas de mentalidade que você implantou sobre você para que esse recomeço ele viesse ser vivido, porque o recomeço é uma decisão. Recomeçar é você olhar para você independente do caos, das acusações, das perseguições, da escassez financeira, da dor emocional. Laércio decide recomeçar. Então eu queria que você nos orientasse sobre 3 atitudes que fez você recomeçar e se tornar esse homem que você é hoje. Bom, eu falo assim, reavaliar seu posicionamento, onde você está agora, onde você se encontra agora, né? E conversar com Deus. Melhor local. Vai no teu quarto, conversa com Deus, veja como é que está a tua vida. O que é que você precisa mudar? Onde você precisa mudar? Quem são seus amigos? Com quem você se cerca? São exemplos? São maus exemplos? São vencedores? São derrotados? Derrotados que eu falo não é financeiramente, mas de espírito. Pessoas de espíritos fracos, que são pessimistas, negativistas, não se aproximem, porque vai sugar sua energia. Então, tem um jargão no meio empresarial que fala: a águia anda com a águia, né? A águia voa com a águia, né? Mas assim, eu vou mais assim, pessoas boas andam com pessoas boas. Então, eu creio isso. Reavalie sua vida, toma um direcionamento, tenha foco, perseverança e vá em frente. Porque não existe nada que uma pessoa com um sonho, com foco e perseverança. E outra, conhecimento. Estude. Se você quer fazer um pastel, seja o melhor pasteleiro. Boa. Pessoal, lembre-se, outra coisa que Laércio mexeu muito comigo é a capacidade que ele teve de entender que, para muitos, até você que usa um perfume, é algo normal. Perfume para você pode ser algo que você nem dá valor. Então, muitas vezes, você tem uma profissão que o povo não valoriza, mas você valoriza. E por você achar que o lugar que você tá, as pessoas que você conhece, acha que aquilo é simples, essa sua profissão pode mudar a vida das pessoas. É verdade. Laércio é uma profissão que no meio comum, perfumaria, eu vou ali na boutique e compro um perfume. Só que para outras pessoas, perfume é sinônimo de caráter, sinônimo de posicionamento. Verdade, verdade. Então, valorize a profissão que você exige, mesmo que as pessoas do seu lado não achem que ela é boa. E mesmo quando as pessoas não entendem, né? Entendem a sua profissão. Entendeu? Vamos lá. Tipo assim, eu chego em vários lugares. Cara, primeiramente eu queria agradecer aqui a todos os meus clientes, né? Na maioria, 99,9% dos clientes hoje são meus amigos. Amém. Minha clientela é formidável, sensacional. Eu só tenho a agradecer a Deus pelos meus clientes. Eu vou chegando na loja, fazer assim, manutenção, ver como é que tá a performance da fragrância no ambiente, na empresa, na loja, no consultório, seja lá, ver se está performando, se precisa fazer algum ajuste, alguma coisa, né? Aí eu vou chegando e as meninas falam assim, né? Ó, lá vem o homem do cheirinho. É muito simples, né? O homem do cheirinho, essa é boa, é fácil. Só que assim, muitos não sabem que teve toda uma dedicação de estudo, né? Anos de técnica. Anos de técnica, aprendizados, erros, acertos, né? Sacrifícios, né? Para você chegar até onde você chega hoje, né? Um perfume, ele conta uma história, na verdade. Ele conta uma história. Ele conta histórias boas, conta histórias ruins,
né? Ele transforma emoções em cheiros, ele transporta, ele é responsável por viagens no tempo. Você já viu em filmes viagens no tempo? E a pessoa volta ao passado? Então, ele só não faz viagem no futuro, mas no passado ele faz. O perfume ele faz com que você se teletransporte para sua infância. Que foi um dos motivos que eu me tornei perfumista, né? Que foi a minha mãe, né? E também o cheiro do meu pai. Eu era doido para recuperar o cheiro do meu pai. Ele usava um perfume, né? Em 82, por aí, era um perfume roxinho da Avon. E esse, sabe aquela busca do perfume perfeito? Então, essa é a minha busca até hoje. Eu não vou descansar enquanto eu não conseguir fazer esse perfume. Conseguir. Laércio, muito obrigado. Valeu. Foi uma honra lhe conhecer. Igualmente. Saber da sua história. Pessoal, lembrando, todas as histórias que são mencionadas nesse podcast, não existe nenhuma conversa antes. Realmente. Não tá nada. Só cheguei aqui, bom dia. Eu só ligo para os convidados, marco o dia, eles vêm, porque eu acredito, eu tenho uma plena certeza que somente a verdade vai impactar. Então aqui não tem anotação. Nada, zero. É tudo na verdade, tudo conversado de forma natural. Natural. Cheguei nervoso aqui, você acredita? Amém. Nervoso. Meus clientes sabem, eu tenho Instagram, eu quase não trabalho no Instagram, é mais indicações. E eu cheguei aqui nervoso, meio tenso, nunca fiz um podcast e tal. E cara, eu tô aqui leve, solto, tô maravilhoso. Se puder, a gente fica aqui o dia todo. Amém. Seu Laércio, você muito tem obrigado. esse dom de deixar as pessoas à vontade. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Que Deus te abençoe, te ilumine, Obrigado. que mais pessoas sejam conectadas a você, né? Sentir um cheiro agradável, conhecer a sua essência, poder usufruir da sua empresa e, consequentemente, se prosperar, viver melhor nessa terra, porque é isso que Deus tem pra gente. Amém. Laércio, Obrigado, agradeço. mais uma vez, de muito coração. obrigado. E vou deixar o Instagram da loja. Ele não trouxe, infelizmente, era para ter trazido. Para não fazer marketing, né? Mas tem que fazer, tá bom? E o cheiro tá aqui. Esse cheiro eu vou usar em momentos especiais, tá bom? Vou encomendar também um pra minha varoa. Opa! Vou apresentar você a ela, pra você fazer um pra ela. E é isso. Pessoal, mais um episódio acabando. Que Deus te abençoe. Eu tenho certeza que você vai ser tocado por essa experiência maravilhosa de seu Laércio. E tenho uma certeza que a partir de hoje você vai mudar de vida, vai tomar decisão, vai se posicionar, vai ter ousadia e vai se tornar uma pessoa melhor e vai viver o seu propósito. Seu Laércio, a última mensagem para encerrar. Recomece. Parabéns. Deus abençoe, tamo junto. Um abraço. Um abraço.